Olá, estudantes! Olá, professores e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e o nosso componente, o População em Índice. Sejam todos muito bem-vindos. Aula produzida, aula ajeitada, arrumadinha aí para a segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. A gente preparou essa aula aí com todo o cuidado, que vocês naturalmente aproveitem bastante o que a gente propõe aí no desenvolvimento dessa aula, tá ok? Vamos colocar o nosso título da aula, né? Continua aí com a nossa proposta de analisar, né, esse objeto estatístico, nesse estudo estatístico, e hoje a gente vai falar de seleção de amostras, justamente o título que está aí, aula produzida por mim e também pela professora Roberta, nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular de número 1, números também importam, estamos acabando, né, nossa unidade curricular aí, já estamos estudando a unidade curricular de número 2, nosso componente curricular, o População em Índices, e os componentes integrados aí, ciências humanas e sociais aplicadas e arte, e ainda também matemática e suas tecnologias, tá ok? Sempre apresentando para vocês o nosso material, as aulas são extraídas sempre daí, o nosso aprofundamento, hashtag Quem Divide Multiplica, e sempre lembrando, né, convidando vocês a utilizarem também o material aí, que é o mapa, o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento disponível aí para vocês, para o professor aí desenvolver e trabalhar todos esses conceitos, né, que a gente extrai daí e produz essas aulas para vocês, tá ok? Temos aí os componentes curriculares que fazem parte do nosso aprofundamento. Já vou subir os 5 de uma vez, né, tá? Então temos aí o População em Índices, a cargo deste professor que vos fala, Trabalho, Política e Pensamento Econômico, professor Guerreiro, Demografia e Investigação das Populações Humanas, professor Russo, Reflexões sobre o Poder do Contrato Social, as Redes, professora Maria Fernanda, deixa o convite para assistirem às aulas da Mafê também, de todos os outros também, né? Aulas muito interessantes sobre esse tema, Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, aí a cargo do professor Tiago, tá ok? Então fica o convite para assistirem todas essas aulas que estão disponíveis aí no repositório, bastante interessantes, é bastante informal também, acabo tendo aí uma conversa, um diálogo aí com vocês, é muito bacana, porque eu mesmo assisti as aulas dos professores, né? É bem interessante, né? Agrega muito valor àquilo que a gente se propõe, principalmente na área de matemática também, né? Essa integração aí com esses outros componentes é muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, vamos dizer assim, no caso de vocês aí, no sentido de ter conhecimento mesmo, muito importante, pelo menos na minha opinião, tá ok? Então aparece aí para vocês, e aí a gente apresenta o quadro integrador, né? Estamos na atividade integrada de número 4, estamos acabando, como eu falei para vocês, tá? E aí temos a ideia do que, né? Nessa atividade integrada número 4, planeja-se uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento, né? E aí a gente já vem nessa dinâmica aí com você, já tem algumas aulas especificamente, né, falando de estudos estatísticos aí, né, falando de muitas coisas, né, inclusive aí da ideia do cálculo da margem de erro, né, e de tantas outras coisas, nível de confiança numa pesquisa, né, objetos de pesquisas, fontes, né, enfim, todo esse processo aí, né, para fazer uma investigação científica, né, e fazer um levantamento estatístico sério e confiável. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, tudo bem? Vamos falar hoje das técnicas de seleção de amostras. A gente já falou muito aí sobre amostras, né? Que é um tipo de pesquisa. Lembrando para vocês que a gente tem aí sempre dois tipos de amostras, né? A princípio, são as amostras... estudos estatísticos, você tem aí a análise censitária, né? Você tem o estudo estatístico aí, a pesquisa censitária, e você tem a pesquisa amostral também. Dentre elas, né, você sabe que a gente tem a pesquisa quantitativa, né, e a qualitativa, que serve tanto para as duas, tanto para a censitária quanto para a amostral. Falamos também aí que a pesquisa censitária ela tem alguns probleminhas em relação a quê? Em relação à logística de fazer um estudo estatístico através do censo, né, que é bastante complexo, em função do quê? Em função de ter que se analisar toda
toda uma população, e aí envolve muitas questões, inclusive questões financeiras aí que tem gastos muito elevados, tá? Mas voltando aí para a ideia, né, das técnicas de seleção de amostra, né, a gente vai comentar um pouquinho com vocês essa questão. Vamos ler o texto? Olha lá então, tá? A coleta de dados para a realização do planejamento de uma pesquisa estatística, como a gente sabe, é fundamental para a qualidade das informações a serem analisadas. A população a ser pesquisadas e os dados extraídos a partir das respostas obtidas podem ou não ter um grau de confiança, que depende, entre outras coisas, do tipo de pesquisa, né, que será realizado. A gente vai falar em grau de confiança, né, e aí a gente tem o quê? A questão da margem de erro, né, e o nível de confiança que a gente já trabalhou anteriormente, inclusive, né, como os cálculos, né, mostrando que na realidade, o que acontece? Você tem como calcular o tamanho dessas amostras. E o tamanho dessas amostras aí depende, né? Depende do que, professor? Bom, depende se você tem uma população muito grande ou desconhecida, ou se você tem uma população média ou pequena. Tá? São cálculos parecidos, né? As variáveis, basicamente, elas são as mesmas, né? Os coeficientes, os índices são os mesmos, mas o modelo matemático que você utiliza para entender, para calcular o tamanho dessa população, eles são diferentes. E aí, como a gente já mostrou para vocês, existe o que? A margem de erro, sempre percentual, o nível de confiança, que aí vão dar o quê? Vão dar a confiabilidade, né? E a questão toda de você trabalhar a pesquisa estatística com o objetivo de não ser parcial, não tender para um lado, nem tender para o outro. E aí a gente trabalha com a ideia do que? Da variância e do desvio padrão. Percebeu quantas e quantas coisas a gente tem aí? São isso. Mas assim, tem gente que vive só disso, né? Pessoas que trabalham especificamente com isso. Se não me engano, né, um tempo atrás, na Unicamp existia um curso para formar estatístico, um curso bastante concorrido, né, na realidade, e assim, é um profissional muito valorizado no mercado. Eu não sei se ainda existe esse curso lá na Unicamp, mas existia até um certo tempo atrás. Deve ter até com outro nome, foi aprimorado, mas é um curso bastante interessante. Aí quem se interessou, dá uma pesquisadinha lá e vai ser estatístico, né? Tem mercado de trabalho, é muito. Todo mundo precisa de estatísticos, tá? Seja uma pequena empresa, seja uma média empresa, seja uma grande empresa, seja um órgão estatal, né? Seja uma grande empresa multinacional, ou seja, todo mundo precisa de pesquisa, não tem como escapar disso aí. Tudo bem? Bom, mas como garantir que uma amostra não seja tendenciosa ou que possibilite conclusões indesejadas, né? Ou puxar a sardinha para o meu lado. Isso não pode numa pesquisa estatística, né? Ela não pode ser tendenciosa, né? Beneficiar X ou Y. Não pode de jeito nenhum. Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse: mostrar os 3 tipos de técnicas de amostragem, garantindo a equidade e a imparcialidade das informações. Muito importante esses conceitos, né? Vai fazer uma pesquisa estatística e a gente falou, né? Tem que ter o equilíbrio na análise das amostras, né? Não posso pegar uma quantidade pré-determinada em função de outra. Eu acabo sendo tendencioso com as opiniões. Aí não pode, né? A gente sabe que quando você faz esse levantamento estatístico, tem que ter um estudo rigoroso, né? Para que essa pesquisa ela tenha o quê? Ela tenha o grau de confiança necessário para dar credibilidade, né? Porque senão, o que acontece? A pessoa vai analisar, né? Poxa vida, foi tendencioso. Então, acaba perdendo o quê? Acaba perdendo a confiança, né? E a credibilidade. Essas empresas que fazem, hoje em dia já existem empresas privadas, né? Que fazem essas pesquisas. E elas se preocupam muito com a confiança das pesquisas, né, com a credibilidade, né, desses dados, dessas informações que elas transmitem. Né? Por quê? Porque, na realidade, é uma questão de sobrevivência. Né? Se a empresa trabalha fazendo pesquisa estatística, né, ela tem que ter uma confiança no mercado, ela tem que ter uma credibilidade para que pessoas, instituições, órgãos, etc., tenham a capacidade de contratar essa empresa para fazer pesquisas. Então, essas empresas, né, de maneira geral, aí, elas são muito sérias em relação a esse levantamento de dados, né, coleta de dados, amostras, enfim, né, para transmitir aí, né, para colher dados que sejam significativos
e não sejam tendenciosos. Muito, muito importante, tá ok? Vamos mostrar então, temos aí as 3 técnicas de amostras descritas, tá ok? Veja que a imagem é interessante, né? Quando a gente faz uma amostra, você vai lá e pega um determinado indivíduo, né? Então a imagem ela reflete aí a ideia da amostra. Bom, temos a primeira situação aí, que é a amostragem casual ou simples, tá? E o próprio nome já define, né? Ela é a mais simples que a gente tem. Então, o que se faz? Sugere-se aí sortear 50% do grupo, sendo atribuído a cada elemento um número dentro de um intervalo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá ok? Então é mais para definir, mas a gente vai especificar bem o que são cada uma delas. Então temos aí a amostragem casual ou simples. A segunda situação, quando a gente vai selecionar as amostras, elas podem ser do tipo de amostragem sistemática. E aí o que se faz, né? A gente sugere que se considere, por exemplo, apenas números pares ou ímpares, ou outra forma que quem está analisando aí julgue adequado. Então você tem um determinado grupo aí, vou pegar os números pares, vou pegar os números ímpares, é outra situação, ok? A terceira situação é a amostragem estratificada proporcional. Proporcional aí já levantou uma questão interessante. Sugerimos que aplique a pesquisa apenas 50% do objeto aí de estudo, no caso aí da turma, com divisão proporcional, por exemplo, entre rapazes e moças, ou aquela que julgue mais adequada, né? Normalmente, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma pesquisa, sei lá, entre homens e mulheres, por exemplo. Tá? Então, o que se faz, né? Na técnica de seleção dessa amostra, você acaba fazendo o quê? Pegando um percentual e aí se estabelece uma proporção. E aí é o princípio da equidade, né? Lembra que apareceu essa palavrinha lá, na equidade. Então, a gente vai dividir, né, o grupo de análise aí em partes iguais. Eu quero fazer uma pesquisa sobre uma determinada população, tal. Então, o que acontece? Eu vou pegar 50% de homens, né, sexo feminino, vou pegar 50% aí do sexo masculino, por exemplo. É só uma situação. Aí, o que você faz? Né? Você tem a ideia da equidade, separações aí, tá? Na mesma. Quando você separa, por exemplo, por números pares ou número ímpares, você não tem essa possibilidade aí de separar por grupos. É só uma situação, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. Então apresentamos para vocês aí os 3 tipos de técnicas de seleção de amostras. Só retomando. Amostra casual ou simples, olha lá. A segunda situação, a amostra sistemática. E a terceira, a amostragem estratificada proporcional. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aí de cada uma delas, tá? Olha o que surgiu aí pra gente, tá? Mostramos para vocês. Nesse tipo de amostragem, todos os elementos da população têm a mesma possibilidade de serem sorteados ou de serem selecionados para constituir a amostra por meio de sorteios. Então veja que aí eu coloquei quadradinhos, né, diferentes. Você tem uma população, ok? E aí o que a gente fala? Seleciona aí o quadrado que está contornado aí em vermelho. Pode ser o de azul, pode ser o de vermelho, o amarelo, pode ser o roxinho. Então veja, tá? Nesse caso aí, a gente seleciona bem ao acaso mesmo, tá? Lembrando em consideração que você tem um número X, tá, ok? Mas todos têm a mesma possibilidade aí de serem sorteados. É meio que ao acaso, né? Você encontra o tamanho dela, né? Mas aí você sorteia, né? Você escolhe aleatoriamente dentro de um grupo. Isso pode acontecer tranquilamente. Entenderam a proposta? Legal, então. A segunda situação de amostragem casual ou simples. Aí o que vai acontecer? Tá? Vamos criar uma situação exemplo só para você ter uma ideia. Um grupo de estudantes pensando em elaborar palestras envolvendo o projeto de vida dos seus pares, resolveu fazer uma pesquisa entre os 420 alunos matriculados no novo ensino médio da escola Flor do Manacá. Que é Manacá, belíssima árvore aí, característica, né, típica, né, da Mata Atlântica, tudo bem? Então, eu escolhi o nome dessa escola porque acho a árvore interessante, assim, né, e a gente está
tempos difíceis, né, na preservação ambiental, enfim, vamos preservar a Mata Atlântica também. Então eu escolhi uma árvore aí típica da Mata Atlântica para nomear essa escola, portanto, a Escola Flor do Manacá. Ok? Bom, lá na Escola Flor do Manacá, entre os 420 alunos, será feita uma coleta de dados por meio de amostragem casual simples para saber, tá, qual é a profissão mais desejada entre eles. Ok? Bom, pela técnica escolhida, deverão ser numerados todos os estudantes escolhidos no sorteio, tá? 210 deles. Beleza? Ah, mas por que 210? 50%. Escolhi a turma. Não dá para analisar todos os 420 alunos. Se eu pudesse analisar todos os 420 alunos, né, foi feito um estudo, mas 420 alunos, se eu for analisar todo mundo, vai ser uma pesquisa censitária, então a gente não tem grana para levantar, enfim, aquela coisa toda. Vamos fazer uma amostragem casual sim. Vamos pegar 50% da turma. Pegamos? Ou seja, 210. Beleza? Pegou esses 210 aí, tá? Esse grupo ele vai ser a referência para as informações obtidas. Então, dentro desse grupo aí, tá, a gente vai pegar 50% aí, e o estudo estatístico será feito em cima desse grupo. Tá? Repito, tá? Será a esse grupo escolhido, as informações que forem colhidas dentro desse grupo, ela vai ser a referência, tá, aí para todos os outros. A gente está trabalhando aí com o quê? Com a técnica de amostragem casual ou simples. Tudo bem? Mas você vai pegar um daqueles lá dos 420 que não fez parte do grupo de estudo. Bom, aí o que acontece? Como a gente não consegue pegar todo o grupo aí, esses 210, eles vão ser referência aí para tomada de decisão. Ok? Então o que acontece? É certo que aquilo lá, que todos esses alunos aí têm a preferência por aquela determinada profissão? Não é certo, mas de maneira geral o que acontece? A gente tem essa informação colhida através do quê? Colhida através da técnica de amostragem casual ou simples, tá bem? Então, é essa a ideia aí. Pode ser feito? Pode. É viável? Sem problema nenhum, tá ok? Veja que nesse caso aí não foram determinados grupos, né? A gente escolheu 50% ao acaso, beleza? Tranquilo, né? Então a gente não definiu sexo, não definiu idade, não definiu série, por exemplo. Então foi casual, simples mesmo e de maneira geral. Tudo bem? Olha lá, então. A segunda possibilidade aí, tá, é a amostragem sistemática. Entenderam o princípio lá da amostragem casual simples? Tranquilo, né? Vamos para a sistemática? Bom, nesse tipo de amostragem, os elementos da amostra são selecionados por um critério pré-estabelecido pelo pesquisador, quando os elementos já estão ordenados de alguma maneira. Como que eu vou fazer isso aí, professor? Poxa vida, eu posso pegar aquele grupo de 420 alunos, tá ok? Pegar só as meninas, tá? Pegar um determinado grupo. Em cima delas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma pesquisa específica, né? E aí eu posso direcionar, posso ter dois tipos, né? Peguei a casual simples aí, descobri que a profissão preferida daquele grupo, né? Daquela amostra era a profissão X. Legal, tal. Poxa vida, entre aquele grupo, né? De maneira geral, aí a gente consegue determinar a profissão escolhida aí pelos, né, a mais desejada aí pelos estudantes do ensino médio da Escola Flor do Manacá. Beleza, tal. Mas eu quero ser mais específico, né? Então, na amostragem sistemática. Poxa, eu queria saber, né, qual é a profissão mais desejada aí pelas mulheres da escola, pelas meninas da escola. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e trabalhar com o quê? Com a amostragem sistemática. Eu vou fazer o mesmo estudo, vou pegar um grupo, vou selecionar a amostra, tal, mas aí o que eu faço? Eu direciono. Eu só quero estudar as meninas, ou os meninos também, dependendo do caso aí. E aí o que eu consigo? Poxa, eu consigo entender qual é, né, a profissão desejada entre aquele grupo específico. Né? E de repente pode convergir para a primeira ou não, pode ser coincidência ou não. Mas aí o que acontece? Você já direciona, você refina mais a sua pesquisa.
Então, eu vou ter o quê? Vou ter a profissão mais desejada aí por todo, né, levando em consideração o estudo de toda a escola. Poxa vida, os alunos lá, os estudantes lá da escola a Flor do Manacá, a grande maioria ele quer ser direcionado para a carreira, para a profissão X. Legal, tá. Poxa, mas o grupo, né? O grupo das meninas, né? As moças lá dessa determinada escola tem preferência pela profissão Y, tá? Então, estatisticamente, você consegue direcionar isso aí, tá? E aí, o que a gente faz? O critério pré-estabelecido para a seleção, no caso aí, tá ok? Foram aqueles indicados, por exemplo, por números pares. Por exemplo, então a gente falou de quê? De outra situação. Eu escolhi só as meninas. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Pré-estabeleci um critério. Mas eu posso escolher, por exemplo, só os números pares de cada série? Posso, não tem problema nenhum. Tá? É sistemática? É. Tá? Então, você estabeleceu um critério. Eu quero estabelecer o critério, por exemplo, por faixa etária. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Então, de 14 a 16 anos. Então, o que acontece? Você vai refinando, você vai pré-estabelecendo critérios para se fazer esse estudo em cima do quê? Em cima dessas amostras. Então, veja que dependendo do que você quer, do seu objetivo, da informação que você quer, esse pré-estabelecimento aí de critérios é muito importante. Aí você faz o quê? Né? Você amplia o seu horizonte de pesquisa e ela acaba sendo o quê? Né? Ela acaba sendo mais fidedigna, né? Ela acaba sendo mais real e transmitindo informações muito variadas, que aí você guarda, né, divulga, né, faz estudos, né, sobre ela, deixa arquivada, no momento certo aí você divulga, serve como referência para anos anteriores, é muito importante. Pesquisas não foram feitas, né, para serem executadas, né, divulgadas, né, e esquecidas, muito pelo contrário. As pesquisas elas têm que ser, né, feitas, estudadas, tá, analisadas, divulgadas e guardadas. Né? Por quê? Porque depois ela serve como parâmetro, depois ela serve como o quê? Ela serve como comparação. Então, é muito importante. Aí, fiz tal pesquisa, o que é que faço? Fiz, divulguei, esqueci. Não, de jeito nenhum. Beleza? Tá? Então, o que a gente tem aí, né? A ideia dos grupos, aí a gente fecha, tá? Olha a situação aí, só para vocês terem uma ideia, voltamos aí à questão da seleção, por exemplo, por números pares, ou da seleção por faixa etária, ou da seleção aí por grupos, enfim, tá? do que você achar mais adequado e lógico, né? Depende aí do objeto de estudo que você quer, né? Estudando essa população. Beleza, então? Tá? Terceira, técnica de amostragem estratificada proporcional. É legal também, né, professor? O que acontece aí? Nesse tipo de amostragem, os elementos são divididos em subgrupos. E a amostra é selecionada proporcionalmente. Poxa vida, não consigo estudar toda a população. Aí eu pego uma amostra, tá? E aí dessa amostra, o que eu faço? Divido ela em grupos, tá? Que grupos pode ser? Meninos e meninas. Legal. Por faixa etária. Legal. Por números pares ou números ímpares. Legal também. Então, você estabelece um critério. Só que a partir daí, o que você faz, né? Você diz assim, poxa vida, né? É muita gente, eu não tenho condições, eu quero refinar, eu quero trabalhar com técnica de amostragem estratificada. Aí, o que eu faço? Eu vou e seleciono proporcionalmente. Então, a ideia ali é bem essa mesmo. A imagem mostra isso. Aí eu selecionei um grupo aí com, sei lá, por exemplo, com 8 pessoas. Ok? Aí dessas 8 pessoas, o que eu fiz? Vou mostrar lá para vocês, tá? Eu selecionei quantas? Eu selecionei 4. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4. Opa, beleza. Então, eu selecionei 4 desse grupo de outro. Aí eu vou pegar um determinado outro grupo. Percebe que aqui eles estão em cores diferentes, né? E é justamente para diferenciar esses grupos. Então, o que você tem? Peguei a amostra, selecionei, né? Quero um grupo específico, tá? E aí, o que eu faço? Peguei 4 elementos desse grupo, ou seja, eu estou pegando quanto? 50%. Tudo bem? Aí vou lá para o outro grupo. Beleza, o outro grupo tem quanto? Tem 6 elementos. O que eu vou fazer? Proporcionalmente, se eu peguei 50% do anterior, eu vou ter que pegar quanto? 50% desse também.
Então, veja o que acontece. Ela é estratificada, ou seja, você pré-determinou grupos e aí o que você faz? Proporcional. Poxa, não vou estudar todos eles. Então, vou pegar o quê? Uma porcentagem, vou pegar um percentual dessa turma. Só que o percentual que eu pegar de um determinado grupo, eu tenho que pegar do quê? De todos também. Então, essa é a ideia. Vamos lá para o terceiro grupo que a gente selecionou. Opa! O pessoal que está aí de rosinha, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Poxa vida, selecionei quanto? 50%. O critério tem que ser o mesmo. Desses 50% aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer o estudo em cima desses grupos. Ou seja, houve uma divisão proporcional. Tá? Então, eu estratifiquei, tá? Pré-determinei grupos, tá? E aí, nesses grupos, é que eu faço, tá? Eu vou escolher um pedaço deles, vou pegar outra amostra, um determinado grupo proporcional. Posso pegar, sei lá, 25% de um determinado grupo. Então, beleza, você pegou. Quantos grupos eu tenho? Tenho 4 grupos. Então, você vai ter que pegar 50%, a porcentagem rigorosamente a mesma de todos os outros grupos. Tá? Não importando a quantidade. O grupo 1 tem 100 pessoas. Tá? Então, vou pegar quanto? Vou pegar 50. No grupo 2 tem 40. Proporcionalmente, eu vou pegar quantos? Eu vou pegar 20. E assim por diante. Então, essa é a ideia. Então, perceba aí que a gente tem situações, olha lá, apresentando para vocês, 50% de cada grupo, deixa eu limpar para ficar esteticamente melhor, tá ok? E aí, o que acontece? Nós pegamos 50% de cada subgrupo, tá? Aqui, nesse caso aqui, ó, a gente pode dizer que ela é estratificada, porque você direcionou, você pré-estabeleceu critérios. Eu quero este grupo. E daquele determinado grupo, você fez o quê? Você pegou a amostra proporcional, ou seja, pegou 50%. Nesse caso específico aí, tá? Então, veja, muitas possibilidades aí para essas situações, beleza? E aí, para encerrar, o que a gente vai mostrar para vocês? Na pesquisa, dos estudantes em relação à profissão lá dos seus colegas, podemos pensar assim. Como estamos falando de todos os estudantes do novo ensino médio lá da escola, ou seja, os 420, nós podemos pensar subgrupos, tá? Primeiro subgrupo, um para cada série do ensino médio. Pode, não tem problema nenhum, tá ok? Temos aí, portanto, 100 estudantes para a primeira série, 100 para a segunda e 100 para a terceira. Bom, como se trata de uma amostra estratificada proporcional, podemos escolher 50% de cada subgrupo, ou seja, 50 estudantes, totalizando aí 150. Então, acontece... A amostra, ela vai ser, o estudo, ele vai ser feito em cima de quê? Em cima de 150 alunos, ou seja, peguei aqueles subgrupos, ok? E aí peguei proporcionalmente 50% de cada um deles, beleza? Então essa é a ideia, tudo bem? Amostragem casual simples, amostragem estratificada, sistemática, E o que? A amostragem sistemática e estratificada proporcional, tá? Amostragem casual simples, tá? Pego, sem muitos critérios, um determinado grupo, beleza, sem problema, pode ser 50%, já que é uma amostra, tá? Escolho ao acaso aí e trabalho em cima dela. A amostragem sistemática, eu pré-estabeleço critérios, ok? E aí eu pego o quê? Subgrupos. Na amostragem estratificada, eu pego esses subgrupos de uma determinada amostra e faço o quê? E faço a separação deles proporcionalmente. Pronto. Tá aí. O menu para você escolher o jeitão que você vai fazer a sua pesquisa estatística. Tudo bem? Anote, tá? Beleza? Então, é isso. Proposta de trabalho aí para vocês. Elaborem uma síntese sobre cada um dos tipos de técnicas de amostra abordadas na aula de hoje. No caso aí, a amostragem casual simples, a sistemática e a estratificada proporcional. Anote as diferenças, as características de cada uma delas, tá ok? No seu caderno para consultas futuras. E assim, é legal. Faça, estude estatística, é muito bacana, é muito interessante. E mais que isso, se aprimore cada vez mais e guarde isso aí, que tudo gera conhecimento. Beleza? Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula aí, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa melhorar. É rapidinho, você acessa o QR Code aí, tem um forms, tá? Você preenche e envia, sempre muito importante também para a gente. Obrigado, pessoal das Libras. Hoje está o Rafael e a Amanda, valeu. Obrigado. E toda a equipe de produção que tem uma paciência comigo. Valeu, um abraço, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.